Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Conexões de 2021. É a nossa primeira gravação, nosso primeiro programa, retomando essa nossa tradição de sempre estar trazendo um programa de conteúdo qualificado. É o nosso 4º ano de Conexões, né? Então, temos aí já um acúmulo muito interessante de entrevistas, de temas, enfim, né? Debates muito interessantes aqui toda semana pela multiplataforma Tati. E para inaugurar o Conexões este ano, nós convidamos o nosso querido psicólogo Felipe Gomes. É um prazer, Felipe, tê-lo aqui conosco na abertura do nosso Conexões 2021. Olá, meu caro, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, fico muito contente em estar aqui nesse espaço, agora virtual, novamente, inaugurando o ano de 2021, você é sempre muito gentil com os convidados, né? Nos deixa à vontade, é uma segunda vez que eu estou tendo essa oportunidade, né? Esse prazer de estar aqui também com você, né, uma figura muito conhecida, muito carismática da cidade, nosso querido professor Lages também, então muito me honra, né, esse convite, eu agradeço mesmo imensamente essa participação. Eu que agradeço, Felipe, né, o seu carinho, as suas palavras aí, né, e sem dúvida conversar com você sempre é um enorme prazer, porque traz conhecimento, traz cultura, traz informação, né, e eu tenho certeza que o nosso programa de hoje vai ser exatamente isso. É a segunda vez que você vem ao Conexões, né? Eu me lembro que da primeira vez você focou muito no seu trabalho, na sua profissão, como perito criminal, como alguém que é uma referência aqui em Ribeirão Preto nessa área, né, de psicologia judicial, né? Que é o seu trabalho. Você também é professor nessa área, enfim, você também trabalha na formação, né, de futuros peritos, futuros advogados, nessa área específica. Mas eu me lembro, Felipe, na minha primeira faculdade de filosofia, década de 70, eu tive uma disciplina chamada psicologia social, né? Quer dizer, a psicologia que, né, veja que eu nunca trabalhei nessa área de psicologia, eu não sou psicólogo, né? Mas eu tive uma disciplina, não me lembro bem se foi uma matéria optativa que eu fiz ou se era mesmo da grade obrigatória, né? E, na verdade, a gente tem hoje a gente está sempre recebendo notícias, vendo denúncias, né? Enfim, você tem aí, principalmente através da mídia, né? Muito recorrentemente, isso está sempre vindo à tona, né? Alguns comportamentos que a gente acaba percebendo que são comportamentos de certos grupos da sociedade. Então, observe o seguinte, há pouco tempo você falava aí, numa entrevista que você deu, a respeito lá daquela tragédia de Brumadinho. Fez 2 anos agora, me parece, né? E você falava de certas empresas psicopatas. Me chamou muito a atenção essa expressão que você usou, né? E aí você percebe que não é simplesmente uma manifestação apenas de certos indivíduos, mas de certos grupos da sociedade, né? É isso mesmo, existem empresas psicopatas, né? Ou grupos psicopatas, né, atuando na sociedade, Felipe? É isso mesmo, né? Interessante você estar trazendo esse tema, porque a gente percebe como isso pode ser ampliado, né? Comportamentos individuais para comportamentos de determinados grupos, para comportamentos de multinacionais, de empresas. Então, a gente também pode observar esse fenômeno. Isso é muito interessante quando a gente é capaz de conseguir também poder fazer essa análise, né? Você estava contando aí da psicologia social nos seus estudos. Sem dúvida, a psicologia é uma matéria muito fascinante, né? Porque estuda o comportamento do ser humano, vai levar em conta também o comportamento do ser humano dentro da sociedade, e aí nós podemos sim ter essa visão de estudar o comportamento do ser humano em grupo, né? Os comportamentos das massas, também como se comportam determinados grupos. Então é possível também estar fazendo essa ampliação.
Isso tudo é muito importante da gente poder analisar. Quando a gente pensa, então, como você colocou, no comportamento de um indivíduo, quando nós, da psicologia, ou dentro ali de um trabalho pericial, vamos fazer uma avaliação da sua conduta, quando ele está envolvido com a lei, por exemplo, é claro que isso também pode se estender, né, para o comportamento de determinadas empresas. E aí que vem o termo, né, que você viu lá, que a gente pode utilizar, né, como um comportamento psicopático. Então, se a gente fosse classificar o comportamento de uma empresa como a gente classifica de uma pessoa, né, que tipo de personalidade a empresa teria? Acho que essa é a pergunta interessante que nós devemos nos fazer. Se aquela empresa fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ela seria? E uma empresa nada mais é do que uma pessoa grande, ou um conjunto de pessoas por trás ali tomando as decisões, né? E como você lembrou bem, né, coincidentemente faz até aniversário de 2 anos da tragédia ambiental que teve em Brumadinho, e a gente pode perceber, então, como essa é uma história, inclusive, que se repete, ela é recorrente quando a gente analisa esse tipo de conduta empresarial, né, no âmbito, inclusive, jurídico. Né, existe também uma preocupação ali dentro dessa esfera de conseguir, então, classificar esse tipo de conduta. Então, é recorrente também determinadas empresas apresentarem certos comportamentos, né, que ali dentro do sistema jurídico, por exemplo, vai se classificando como condutas ali prejudiciais, antissociais. Então, existem uma série de comportamentos que a gente pode identificar isso, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um comportamento desse, como, por exemplo, não se importar em prejudicar o meio ambiente, né, colocando dejetos tóxicos, muitas vezes, no meio ambiente, né, prejudicando pessoas conscientemente, tendo a consciência, então, que aquilo pode causar prejuízos, né, em detrimento de benefícios próprios. Então, vejam como determinadas empresas podem ter essa conduta. E para a justiça, interessa compreender essas condutas, né, porque pode estar por trás uma conduta com essas características, em que se prejudica o meio ambiente, em que se prejudicam terceiros, muitas vezes causando acidentes ambientais, danos às pessoas, danos por resíduos tóxicos, né, sequelas muito graves, em função, né, de um lucro, da obtenção de benefícios próprios. Uma outra característica muito comum é quando a empresa é penalizada, né, judicialmente, o recurso, não pagar a multa, não assumir a responsabilidade. Então, note que é uma característica também, né, psicopática e empresarial. E aí a gente aplica isso para o âmbito também empresarial. Então, a empresa, como a gente está vendo, inclusive, né, nessa tragédia da empresa da Vale, né, a dificuldade também em assumir o dano, em assumir as multas, em arcar com as multas. Então, a empresa entra com medidas judiciais, né, para não pagar as multas, para se defender. É uma outra característica de não assumir essa responsabilidade. Então, ali dentro de uma análise fina, também é uma área de interesse da administração da justiça, dos advogados, dos peritos, dos juízes, promotores, visto que também há de se considerar que houve um avanço significativo também na compreensão desses crimes e na penalização. Interessante, né, Felipe? Como que a psicologia tem muito a dizer, né, sobre os fatos sociais. É verdade. Né? Como lição do que você acabou de dizer, essa persistência de alguns grupos na sociedade, né, de defender seus interesses a partir de um método, a partir de uma orientação
de gestão, a partir, enfim, de um caminho que acaba levando prejuízos enormes aí a coletividades, né, ao meio ambiente, como aconteceu aí no caso de Brumadinho. É verdade. E tem mais um detalhe ainda, né, desse tipo de perfil, que é muito prejudicial e perigoso, mas a dificuldade que nós temos diante desse perfil é que justamente é um tipo de criminoso, um tipo de delito que ele também acaba sendo mascarado pela sua outra atividade. Então, muitas vezes são empresários de sucessos, empresas de sucessos, que escondem com uma fachada o seu perfil e suas atividades criminosas. Então, muitas vezes, o lucro de determinadas ações não vem de estratégias bem-sucedidas de negócio, mas de um perfil que não hesita em cometer delitos e agir criminalmente e também não hesita em prejudicar terceiros. É quase todo dia, né, que a gente está vendo esse tipo de estratégia, né, de algumas empresas aí na sociedade, né? É verdade. O Felipe, mas é interessante, né, ainda nessa questão de comportamentos de certos grupos na sociedade, quando você, por exemplo, vê no momento que a gente está vivendo hoje, no aspecto político, né, de alta polarização, né, e você tem aí certos grupos na sociedade que muito facilmente produzem mentiras e não tem outro nome. Inventaram aí fake news, né? Expressão em inglês, né? Porque talvez quando você fala que é mentira, parece que fica uma expressão muito dura, muito forte, mas não tem outro nome, né? Para todo mundo entender, inclusive, né? Você acha também que tem uma certa relação até com a saúde mental das pessoas de produzirem mentiras e pior ainda, acreditarem nelas? Ah, sim, certamente, sem dúvida. E você tem razão, não tem um nome melhor que a mentira. Até o nome fake news, ele tecnicamente tem um problema, porque não se trata de fake news, porque você que é da área do jornalismo, né, quem leva a informação ela não é falsa, ela é informação. Então, deveria ser dado um outro nome, né? De fato, uma produção de mentira ou uma produção perversa, muitas vezes intencional, para engendrar também e fomentar ali determinados comportamentos de massa. E aí, quando a gente observa isso que você está dizendo, a gente pode também observar, né, nós psicólogos verificamos que houve também uma intensificação justamente desse fenômeno, né, quando a gente verificou isso na campanha dos Estados Unidos, né, na campanha presidencial, agora até com o impeachment do presidente, né, como também houve ali determinados comportamentos de manipulação de grupos da sociedade para atingir esses objetivos. Então, isso é muito preocupante, tanto para quem produz, quanto do perfil de quem acaba sendo enganado por essas informações. E aí, Felipe, uma das questões aí que, né, nos assustam muito, né, porque há uma tendência de crescimento disso nos dias atuais, são os crimes de feminicídio. E, principalmente agora, durante a pandemia, a gente fica sabendo que aumentaram muito, né, esses crimes aí praticamente no país inteiro, não sei se a gente pode falar no mundo inteiro, né? Talvez pelas novas condições de isolamento em casa, né, confinamento doméstico, enfim, acabam as contradições entre as pessoas se afloram mais, enfim, né? Mas há uma notícia meio assustadora de que isso vem acontecendo com mais intensidade, né? O que a psicologia criminal às vezes, né, analisa, o Felipe, a respeito desse ódio contra a mulher, do homem contra a mulher, que acaba levando a assassinato e a outros tipos de crime? É verdade. O que a gente nota pode ser visto como também um dos efeitos colaterais dessa pandemia. Então, é uma epidemia também em termos de aumento dessa violência no mundo todo, né, um pouco em função dessas questões do confinamento, um pouco em relação, muitas vezes, a vítima não conseguir ali poder denunciar essa forma de violência ou poder sair dessa situação do qual ela já se encontra aprisionada.
Mas é importante também a gente compreender, né, do ponto de vista psicológico, existe uma compreensão de que a violência ela começa primeiro dentro do sujeito, né? Não é também um fator que, claro, contribui para que aumente esse número de violência, mas esses indivíduos que praticam essa violência, eles já são violentos. Então, muitas vezes, dentro dessa pessoa vai se aumentando essas frustrações, né, ou esses sentimentos de ódio. É muito importante que a gente compreenda na natureza desse tipo de delito e desse tipo de crime, né, que leva ao feminicídio, que é o último grau de violência, de uma série de violências que já vem acontecendo contra a mulher, então, que são crimes motivados pelo ódio, né? Muitas vezes esses crimes, a motivação desse crime são sentimentos de ódio, né? Então, muitas vezes ali se tem uma compreensão errada que é um crime passional, um crime de ciúmes, um crime porque ama demais, né? Mas essa é uma compreensão que a gente não pode ter, porque quem tem um sentimento, né, quem ama, não promove esse tipo de comportamento, né, de muito mais de uma violência como essa. Então, são crimes de ódio, né, que acaba se potencializando justamente nesse momento também, onde essas perdas, essas frustrações, esses indivíduos que já são violentos, né, pode se acentuar. Veja, né, você tem esses crimes de ódio, como se costuma dizer, e isso está relacionado diretamente com vários tipos também de preconceito, de discriminação, né? E a gente sabe que o preconceito, você aprende, isso não é uma coisa nata das pessoas. As pessoas vivem numa família, vivem num tipo de sociedade, afim, eles aprendem a ser preconceituosos. E para você desconstruir isso, você tem que desaprender, você tem que ter um outro tipo de aprendizagem, né? Agora, no campo específico da psicologia, esse tipo de formação, esse tipo de sentimento, enfim, né? Essas características psicológicas, elas passam de pai para filho? Você pode dizer que tem uma herança familiar por trás disso também? Você tem toda a razão, né? Em um diagnóstico, nós sempre levamos em conta esses fatores culturais, de formação da personalidade. Então, muito desse tipo de violência é atribuído a uma cultura, né? Aspectos culturais. Nós vivemos ainda uma cultura do machismo, uma cultura de subjugar a mulher, de desvalorizar, né, enquanto ali a sua integridade, enquanto pessoa, objetificar a mulher. Então, todos esses aspectos culturais, eles também contribuem para comportamentos violentos. E esses aspectos culturais, eles precisam ser mudados. Embora já houve uma grande mudança desses aspectos, mas ainda é preciso com que se modifique a forma com que se eduque, né, dentro ali das bases da formação, para que essa cultura, né, da violência, do estupro, do machismo, não acabe justificando certos comportamentos agressivos e violentos. E essa transmissão cultural, ela se dá de geração em geração. Então, por isso que geracionalmente vai havendo pequenas mudanças. Mas quando a gente fala aí, por exemplo, de uma psicologia jurídica, né, ou até mesmo os operadores da justiça, do direito, é um esforço também é uma mudança também cultural. A proposta, né, que se tem por trás dessas disciplinas é uma mudança também de toda a sociedade, pelo menos uma busca por uma sociedade mais justa. Então, esses valores precisam mudar imediatamente. Felipe, me lembro aqui do ano passado, né, um caso que despertou assim, muito interesse, muita discussão aqui em Ribeirão Preto. Um sujeito vindo recentemente do Paraná assassinou uma idosa aqui em Ribeirão Preto, né? E na investigação que a polícia fez, se descobriu que ele era muito presente nas redes sociais, né? Então, você tem hoje, inclusive, talvez uma psicologia das redes sociais, como é que as pessoas lidam com as redes sociais.
e seria muito interessante ver a leitura de um psicólogo criminal em relação a isso, né? E nesse caso específico, descobriu-se que o rapaz tinha uma verdadeira aversão, uma fobia muito grande por idosos, porque ele fotografava, ele filmava idosos aqui em Ribeirão Preto, lá no Paraná, de onde ele veio, né? E, enfim, e na investigação policial depois percebeu a relação que tinha esse comportamento dele nas redes sociais com o crime que ele praticou, né? Eu lembro até que você andou falando disso aí, foi entrevistado, né? Aí pela mídia local. Afinal, né? Nas redes sociais, as pessoas se manifestam, ou melhor, manifestam também essas características psicológicas, herdadas ou não, né? No contexto de uma cultura, no contexto de uma sociedade que é desigual, que é violenta, etc. É verdade, teve esse caso, né, que chocou um pouco em Ribeirão Preto pela brutalidade, né, infelizmente a vítima acabou aí também não resistindo, então foi um ato muito cruel em relação à vítima, e o que você está destacando também, você tem toda a razão, quer dizer, muitas vezes o problema é justamente esse. Muitas vezes esses comportamentos eles são apresentados, é que muitas vezes ali o senso comum, a pessoa que é leiga, ela acaba não percebendo, né, que aquela pessoa já manifestava determinadas ali atitudes de agressividade, comportamentos violentos. Então, o que a gente chama isso dentro da psicologia, né, principalmente dentro dessa área investigativa, são os vestígios comportamentais, né? Então, veja, como você colocou, ele já manifestava nas redes sociais, né, que ele tinha ódio de determinados grupos de pessoas, ele já manifestava e verbalizava o seu ódio, o seu sentimento. Então, isso já dá um indicativo para nós que essa pessoa ela pode ser perigosa, principalmente em relação a esse tipo, né, ou a esse grupo específico de pessoas, né? Então, ele vai deixando ali, se você fizer um olhar mais cuidadoso do comportamento dele, ele vai deixando vestígios, indícios de que aquele sentimento, né, já é presente dentro dele e que esse sentimento ele vai crescendo. E aí, veja, ele vai apresentando manifestações conscientes do desejo que ele tinha de prejudicar essas pessoas. Então, veja, não foi um ato impulsivo, não foi algo, né, que não fizesse parte da psicologia daquela pessoa, né, dentro do seu mundo interno, dos seus sentimentos. Por isso que se a gente quer conhecer um pouco a personalidade de alguém, nós precisamos estar atento a esses comportamentos, à profundidade desses comportamentos, aos vestígios que ela vai apresentando ali ao longo da sua vida. Felipe, você falou numa outra questão anterior aí, né, do agravamento de certos comportamentos sociais e psicológicos durante a pandemia, né? Eu queria que você falasse agora, no final do programa, como é que tem sido, durante a pandemia, esse trabalho aí, né, junto à justiça, promotoria, o trabalho aí dos escritórios de advocacia, enfim, as novas ferramentas que foram utilizadas, ou se não foram, né, deveriam ter sido, se não foram, não sei. Passa para a gente um panorama, como é que tem sido aí. A gente tem ouvido até muitas reclamações, né, de certos advogados, de atraso de processos, de dificuldades de acesso aí a juízes, etc. Como é que tem sido isso aí? Olha, legal, essa é uma questão importante de se colocar até para esclarecer um pouco sobre tudo o que foi feito. Eu acho que a gente pode abordar essa questão em duas vertentes. Primeiro, do ponto de vista administrativo, e segundo, do ponto de vista jurisdicional, né? Ou seja, de fazer com que a justiça seja cumprida. Então, do ponto de vista administrativo, houve uma série de mudanças, né, também para preservar os trabalhadores ali da justiça, os juízes, os advogados, os auxiliares da justiça, todo o quadro administrativo, né? Essas mudanças todas, elas foram baseadas, né, nos preceitos da Organização Mundial, das recomendações aí sanitárias. Então, houve esse cuidado do judiciário, é importante a gente dizer isso,
E é importante também dizer que, do ponto de vista jurisdicional, diferente do que muitos dizem que a justiça ficou parado, né, os processos eles não pararam. Houve alguma suspensão de alguns prazos, houve também algumas suspensões de processos físicos, isso porque a gente sabe que, do ponto de vista sanitário, o processo de papel ali pelo manuseio, ele pode aumentar a probabilidade de contaminação, mas veja, já é muito pequeno o número de processos no judiciário que são físicos, a grande maioria são processos eletrônicos. E aí também é interessante a gente dizer, né, porque a pandemia, desde o início, ela modificou a vida de todos. Diversas adaptações para que processos que fossem julgados como uma importância maior foram garantidos, também implementações tecnológicas para que o aspecto jurisdicional não fosse interrompido, né? Ou seja, a administração da justiça, videoconferências, né, também possibilidades de o uso das tecnologias acessando, né, o ambiente da justiça. E uma outra coisa mais importante, a publicização de tudo isso, transmitido pela televisão, como você falou, do canal do YouTube. Então, quem quer acompanhar sustentação oral foi feito virtualmente. Então, o que a gente vê também é uma implementação da tecnologia, né, para que o sistema ali jurídico também consiga, né, justamente continuar com as suas atribuições e a sua função. E a gente precisa ressaltar que isso aconteceu de um modo muito significativo aqui no Brasil. Legal nossa conversa aqui, só que, né, o tempo, o que é bom dura pouco. Eu só tenho a agradecer muito a você de ter vindo, de ter, né, mais uma vez aqui exposto o seu conhecimento, né, a sua, enfim, o seu trabalho, que é um trabalho muito interessante. Agradeço muito a sua presença. Tá? Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer você e os nossos ouvintes aí também pela paciência, audiência, e estão em boas mãos aqui no seu programa, tenho certeza. Falou, Felipe. E vamos terminando aqui mais um Conexões essa semana, né? Acompanhe o nosso programa aí também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso blog, né? Acesse lá o nosso blog, www.professorlages.com.br. Você vai ter acesso não só a essa entrevista com o Felipe, mas a todas as outras que nós já fizemos aí desde o início do programa, há 4 anos atrás, né? Agradeço muito a audiência e a paciência de vocês, né? Até lá, até a semana que vem, com mais um Conexões Ribeirão.